Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Cast. Este projeto que tem um propósito de levar conhecimento, de inspirar as pessoas. E como é que fazemos isso? Através de pessoas que já fizeram, pessoas que estão onde você quer estar, pessoas que têm histórias, que fizeram acontecer e que fazem todos os dias. E estou com essa temporada agora sobre essa parceria público-privada, como os dois podem andar lado a lado. Episódio 53, esteve aqui comigo José Carneiro, que é empresário, presidente do Farol de Desenvolvimento da Paraíba, e George Coelho, que é o presidente da FAMUP, Associação dos Municípios. E hoje, para brilhantar aqui o nosso episódio, estou com duas grandes mulheres que estiveram conosco em Maringá para conhecer o case da cidade, uma cidade jovem, mas que tornou-se, pelo 5º ano, a cidade melhor para se viver e trabalhar. As duas fazem parte do Farol de Desenvolvimento e eu queria começar perguntando: quem é Érica Marques e por que você está no Farol de Desenvolvimento da Paraíba? Vice-presidente, tem a honra aqui de entrevistar a vice-presidente do Farol. Nossa, quem é Érica Marques? Nem eu sei. É difícil essa pergunta. Mas eu digo que eu sou um entusiasta pela educação, um entusiasta pelo desenvolvimento, né? Não só da Paraíba, do Brasil. Acho que a gente tem... Quem trabalha com a educação tem a obrigação de modificar o seu entorno. Então, a gente não escapa muito disso. Em todos os segmentos, a gente tem meio que essa obrigação. Fui convidada por você, inclusive, não sei se você lembra, para compor o Farol. Foi mesmo, com muita honra, foi. Hoje, não hoje, mas proximamente, assumo a vice-presidência. E é uma honra gigantesca, né? Estar junto de líderes tão potentes, cada um em sua área. Então, hoje, mais do que representar a educação, acho que eu faço parte de uma grande equipe que trabalha pelo desenvolvimento da Paraíba. E a cada reunião e a cada encontro, a gente aprende cada vez mais. Você é formada em pedagogia, é isso? Não, a minha primeira formação foi em psicologia. Tá. E aí toda pós-graduação, mestrado, doutorado foi na área de gestão. E tô na gestão educacional, nossa, há mais Vamos de 20 lá. anos. Onde é? Vamos falar onde é. Uniesp, sou reitora da Uniesp. Isso. Desde 2015, né? Vou fazer agora 10 anos de Uniesp em novembro, 5 de novembro. Com muito orgulho. E tô lá nessa guerra no ensino superior, com muita honra. É o prazer dar aula lá com você. E você tá lá, no nosso MBA de líderes. Eu sempre disse que quando eu crescesse queria ser professor, sabe? Porque ensinar é uma das coisas que eu acho assim mais importante para o ser humano. Conhecimento você divide e ele se multiplica, né? Porque ele jorra de uma fonte inesgotável. Cada vez que você ensina, você aprende. Se eu te der uma ideia e se eu te dou esse copo aqui, você me dá, isso aí cada um sai com um. Mas se eu ensino algo e aprendo algo, cada um agora sai com 2, né? E se você me permite, Josué, só fazendo um parênteses. Quando a gente fala da educação, eu acho que você, não é porque você está aqui, mas esse modelo que a gente vem desenvolvendo e você está desenvolvendo lá com os líderes, é um novo modelo de educação. É um modelo de troca, né? De quando você tem na prática aquele conhecimento e você discute e constrói novos conhecimentos. A gente não tem mais espaço daquele professor que dá palestra e que o aluno balança a cabeça. Então, isso é algo muito importante quando fala de educação. A pensar, né? Né? O que você vai fazer com isso? Eu vi, Érica, neste norte aí, não sei onde foi que eu li, mas dizia o seguinte, que não existe mais nenhum ser humano, dizia mais assim, capaz de ensinar. Ele precisa agora ter a capacidade de despertar no aluno a vontade de aprender. Por quê? Ninguém sabe hoje mais do que o conhecimento está disponível para você acessar. Informação tem demais. Antigamente, você tinha que consultar o professor ou uma enciclopédia para achar um conhecimento. O professor era o detentor de toda a informação. Você queria estudar, tinha que perguntar ao professor qual livro, tinha que pedir a cópia da apostila. E hoje você tem muita informação e você precisa selecionar e articular essa informação. Então, hoje o professor é um ser ainda, obviamente, detentor de muito conhecimento,
mas um articulador. Porque Você para o palestrante, só que fala, despertar no aluno a vontade de aprender. ele tem que despertar no aluno a vontade de fazer, inclusive melhor que ele. E com várias outras saídas, né? Porque antigamente você dizia assim, Ian não é dessa época, mas nós. Que isso? Não, você é da minha, não desfaça, eu sou não. do Uber pra cá, tá? Não é do meu tempo, tá? E aí, se a professora dissesse assim, 2 mais 3 é igual a 5, se a mãe dissesse, não, meu filho, 3 mais 2 também. Dizia, não. E os professores ensinavam assim, arrisca exatamente o que o professor dizia. E hoje em dia, não. Você pode sair de trilhões de saídas com até resultados melhores. E antes de falar com você, Ian, segura um pouquinho aí, tá? Só mais uma curiosidade, não só que convidei você lá para o Farol, mas ela chegou para mim e disse, minha mãe trabalhou contigo. Eu digo, quem é? Ai, foi, verdade. A mãe dela, grande dentista. Gosta muito de você. Giovana Marques, Germana. Germana Marques, um abraço para ela aí, tá certo? Iane, você como uma entusiasta, esteve também conosco, você e seu esposo na viagem. Vou trazê-lo aqui também, tá certo? Porque, assim, para mim, eu fiquei encantado com essa nossa missão a Maringá, uma missão que teve o apoio do Sebrae, uma missão que foram empresários, foram alguns políticos, né? Tivemos 4 que foram. Quem é Iane na fila do pão? Maravilhosa. Maravilhosa. Então, Iane é uma eterna aprendiz, né? Tudo que eu me disponho a fazer, eu realmente procuro aprender. Eu acredito que a gente aprende todo momento. Então, a ida, inclusive para Maringá, foi realmente assim, uma aula. E no Farol também parte dessa premissa. Eu acredito que a gente tem essa caminhada de crescimento, na busca pelo conhecimento. E participar do Farol, além de me evoluir como profissional, tendo experiências diversas, dos mais diversos tipos, que só no meio da gente a gente não consegue ter, né? Também traz esse sentimento de acreditar que a gente pode mais. Né? Trazer um pouco dessa mudança, trazer um pouco dessa visão que a gente acaba formando diante de tantos pares, mas de tão pares diversos, né? Nós temos ali pessoas dos mais diversos segmentos da iniciativa privada, pessoas com muito sucesso, né? Talvez eu seja uma das mais novas lá do Farol, então eu tenho muito a Depois aprender. De mim, tá? Depois de você. A idade é minha, eu boto quando eu quiser. Eu digo o que eu quiser, né? Não, Josué. E isso me fortalece como profissional e como pessoa. E eu acredito que a gente tem uma mentalidade que pode ser, sim, o diferencial para a Paraíba desenvolver. Tá. Sua formação, o que você faz? Deixa o telefone, deixa o Instagram, aproveite para vender, tá certo? Vamos aprender também, né, Josué? Então, o meu nome é Iane Abrantes, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário e compliance. Meu Instagram é Iane Abrantes e o telefone é o 8399-604-9176. Se vender aqui, tem a comissão aqui da banca, certo. tá? Não se preocupe. Vamos lá, gente. Iane, assim como Érica, foi uma imersão, na verdade, né? Nós convivemos 3 dias praticamente, porque tem uma programação muito intensa. Íamos almoçar junto, jantar junto, tomarmos café ali no hotel, todo mundo junto. Então, assim, aprendemos muito. Eu acho que... Eu me arrepio quando eu falo, porque para mim foi apaixonante essa viagem. Parece que foi uma semana. E assim... Foi uma viagem de muitos aprendizados. Aprendizados não só do que nós vimos, mas entre nós. Verdade. Esse é o episódio número 2. Poliana vinha hoje também, mas ela teve um compromisso com o governador de última hora. Poliana é secretária de Estado. Tivemos também o presidente da FAMUP, como eu já falei. Tivemos o prefeito Chico Nazari, lá de... Nazário, né? Nazário. De Caporã. De Caporã. E o Omar, que é administrativo das cooperativas, não é isso? Isso. E vou convidar todos aqui, porque eu tenho aqui tenho essa vontade de fazer com que quem nos assista pegue um pouquinho do que a gente viu lá. Um pouquinho do que a gente aprendeu. Como é que a gente pode materializar o que nós vimos, que é algo assim surreal? É algo que você só acredita vendo, como a parceria
público-privada anda verdade. lado a lado. É interessante. E a pergunta para vocês duas, responda aí a que queira responder primeiro. Inclusive, tem uma história de que o cara entrou no banco, né? As duas mulheres ao mesmo tempo, tá certo? E ele falou o seguinte, ela disse, eu cheguei primeiro. A outra falou assim, eu cheguei primeiro, tá? E o caixa ficou sem saber quem atender das duas. E elas duas brigando ali na frente para responder primeiro, né? Para ser atendida primeiro com o cheque na mão. E ele falou assim, eu vou atender primeiro a mais velha. Falou, vai tu, mulher, pode ir. Então vai, Ana. Responde, querida. Então, assim, a pergunta é para as duas, que é o seguinte. O que vocês viram lá que marcou mais para vocês? Tá certo? O que foi assim? Isso foi o que me marcou mais. Josuel, na verdade, é a organização com que eles funcionam, sabe? Porque a gente fala muito parceria, iniciativa pública com com iniciativa privada, com poder público, mas a gente não consegue visualizar a organização. Parece que é algo distante, né? Algo distante, é algo utópico. Não, a gente vai caminhar, mas a gente nunca vai alcançar, sabe? O mito que é voo de galinha, já tá, mudou, um saldo desfaz. Exatamente. Então, quando eles colocam a organização, o funcionamento da situação realmente consolidada, a gente começa a dizer assim, isso é palpável, isso pode acontecer. Então, eu acredito que é o funcionamento, a organização de funcionamento, como se dá essa parceria público-privada efetivamente. Eu acho que, para mim, foi o que me brilhou os olhos mesmo. Bacana. E você, Érica? Sem dúvida nenhuma, esse foi o alicerce principal, né? Entender como funciona. E se a gente fizer algumas reflexões, a gente vai entender que todos lá ganham. Isso é a premissa para a mudança de comportamento. Você só muda comportamento por 2 motivos, sabia? 2. Pode colocar Fala, psicóloga. todas as situações que você consegue se encaixar. Para ganhar algo, para deixar de perder. Para ganhar algo é muito mais efetivo do que para deixar de perder. Então, lá, todos ganham. Então, é um modelo. É uma cidade que já começou planejada, até brincamos lá. É um loteamento que cresceu, né? Porque foi toda planejada. E lá, não é só o poder público, é o poder público que pensa de uma forma, a sociedade civil organizada que pensa da mesma forma e as instituições privadas, os empresários pensam, né? A gente até discutiu isso. A mesma fala do prefeito é a fala da tiazinha que vai para a igreja e é a fala lá do grande empresário. Então, todos têm o sentimento, que às vezes parece utópico, né? Como a gente falou aqui, do ganha-ganha. Então, não é bondade, não é simpatia, é porque eu ganho. E eu vejo concretamente que aquilo dá certo. Exato. Então, quando a gente vê assim, o mundo encantado, né? As pessoas lá. Não, cada segmento tem o seu interesse que funcione, né? Não é um sentimento afetivo, é um sentimento concreto. Então, se o poder público se mobiliza e pensa de uma forma que pode intercalar e pode interagir com o poder privado, ele vai dizer assim, a minha corda estica até aqui. Se eu tenho outro que bota um elástico aqui, dá para esticar a corda mais, eu alcanço mais. E os empresários, obviamente, a iniciativa privada, da mesma forma. A minha corda estica até aqui, se eu emendar aí com a tua, a gente consegue mais. Então, assim, exemplos concretos que nós vimos lá, de empresas que tinham uma deficiência de atendimento ou não cresciam por conta de um retorno, de uma melhoria no próprio entorno. E os empresários foram... É porque os empresários são bons e prósperos com a cidade? Não, é porque concretamente, você diz assim, se a gente não se juntar, a empresa quebra. Se juntar... O valor é esse, a gente consegue rachar e ter uma prosperidade na nossa empresa. Então, essa canalização de propósito e de objetivo é muito importante, né? Então, eu até me peguei pensando nisso, quando a gente fala, é muito cultura. Cultura, não. É a gente chegar a um modelo objetivo em que as pessoas entendam que ganham com aquilo. Porque pela cultura, pelo sentimento, você não vai conseguir. Porque isso é muito subjetivo. Tá. Né? Uma é pelo ganho, qual é a outra... Que você muda? Pra deixar de perder. Deixar de perder. Então é pela dor ou pelo amor, né? Pela dor, pelo amor, literalmente. E é também assim, é como se fosse uma contemplação dos interesses de todos, né? Então, todos observam que aquela melhoria, tudo bem, não vai me beneficiar agora diretamente, mas vai ter um retorno indireto que eles vestem realmente. Não, então vamos fazer aqui esse projeto, certeza. Né? Ontem, eu estive em Natal ontem, sabe? E conversei com alguns natalenses.
e eles passaram um sentimento de que estão indignados, abre aspas, revoltados. Natal perdeu população, tá certo? Assim como o Recife também perdeu população. Agora, eu tive uma mentoria, porque eu sou mentor e eu gosto de... Eu tenho mentores também, tá? Então, eu tenho... Minha mentoria eu recebo de 5 horas da manhã, sabe? Só pra constar. E é uma mentoria na área de clínicas odontológicas, né? E ela é de Recife, tá certo? E ela falando com João Pessoa, eu quero ir pra aí, conhecer a clínica, que eu quero passar o final de semana. Então, nós estamos vivendo um momento, digamos assim, de apaixonados pela Paraíba, tá? Porque, assim, esse boom que a gente vê, e é muito bom ver com quem a gente fala, falando bem da Paraíba. Coisa que no passado bem próximo era o contrário. Paraíba era o patinho Era feio. a ponte entre Recife e Natal. Isso, Tinha tá? nada aqui. E esse sentimento que nós estamos hoje, que não é tão antigo, para alguns, para mim sempre foi, tá? A gente vê lá, institucionalizado, eu chamar assim, impregnado na fala de cada um. É orgulho, sim. Eu peguei um Uber, até gravei a conversa com ele para mostrar para vocês, e acabei não mostrando depois na viagem, sabe? Ele falando da terra, por que que é assim. Nós almoçamos com o prefeito e ele falou, a cidade não é minha. Eu gosto de fazer alguma coisa que eu dê continuidade. Então, existe aquela preocupação em ter um projeto de continuidade. O que vocês acham que essa experiência pode ajudar a Paraíba? E não é só a Paraíba, não é só João Pessoa, qualquer município da Paraíba e do Brasil. Afinal, nós não temos barreira. O cara ligou da Alemanha, viu? Um amigo meu que tá, José, parabéns pelo estúdio que você montou. Tá certo? É seu. Eu digo, claro, paguei pro rapaz, é meu. Não, aqui, gente, é a Prisma aqui, ó. Eu recomendo direto. E, assim, eu sou fãzão mesmo de valorizar o que é bom. Pegar aqui o exemplo aqui da Prisma, meu amigo Cássio ali, acho que eu já contei isso aqui. Eu estava montando um estúdio, comprei câmera, comprei microfone, mesa de corte, tudo lá na empresa, né? E aí o cara disse, pai, vamos conversar ali com o Cássio, que ele dá umas dicas. Eu digo, rapaz, montando um estúdio, o cara me dá dica. Cheguei aqui, ele, olha, a câmera é essa, compra assim, não, faz isso, faz aquilo, elogiei, tá maravilhoso aqui. tal. Aí eu digo, rapaz, eu vou ficar aqui. Quanto é que me cobra? E eu vou montar pra quê? Não, maravilhoso, aqui tá lindo. Pra quê? Primeiro, a iniciativa dele de ter uma visão, que ele quer ser a visão estadista, que eu não quero somente que a minha universidade, chama universidade ou faculdade? Centro universitário. Centro universitário, né? Que o meu centro universitário cresça. A educação tem que crescer. Lógico. Tá certo? Então, essa visão que ele teve aqui no podcast, na sua estrutura, na sua empresa, tá certo? Não só me fez ficar aqui, como eu indiquei já algumas pessoas, não foi, Cássio? Eu sou o garoto propaganda dele para isso aqui. Eu vou até pegar a carona nisso que você está dizendo e com a questão de Maringá, de você ver crescer a educação, o comércio, a indústria. Porque, por exemplo, a cabeça das pessoas é tão pequena, muitas vezes, que é óbvio que cada segmento você tem seus concorrentes. E um concorrente específico, as pessoas, você viu o que está acontecendo com essa instituição, está morrendo e tal. E eu nunca fiquei feliz com isso. Quem vinha falar assim para mim, eu disse, olha, eu não gosto, meu sentimento não é bacana. Eu quero que todas cresçam e que tenha espaço para todo mundo. Então, quando eu vejo uma empresa local acontecer algo, eu não fico feliz, mesmo que seja minha concorrente direta. Entende? Mas as pessoas chegavam para mim como se fosse uma boa nova. Eu não quero crescer porque alguém caiu. Eu quero crescer e crescer até junto assim, e você não tem condições de crescer sozinho. Né? Então, aqui, eu acredito que um dos fatores, né, de Maringá, que tem essa divergência aqui, é justamente isso. Aqui as pessoas enxergam, não, é só a minha fatia do bolo, é só meu, é só meu, é só meu. Aí ninguém cresce. Ninguém cresce. Né? E porque quando o segmento do mercado, ele tá fragilizado, ele não prejudica só uma empresa. Ele prejudica todas as que fazem parte, né? Isso aí Então, compreender que ali é um ecossistema, que tem lugar para todos, que você tem que trazer o seu diferencial, que é isso que vai lhe colocar, né, assim, em destaque, é o que faz as coisas acontecerem. Isso é o que precisa aqui, principalmente, ter, o que eu falo de cultura, é ter esse pensamento.
ter pensamento de ecossistema. Sem dúvida. Eu sempre pensei assim, tá? Vou dar pra você 2 exemplos. Um é... Meu concorrente tava com dificuldade no sistema. Vou operar o RP dele. Tava com muita dificuldade. Eu trouxe ele na minha sala. Vou até almoçar com ele amanhã, sabe? E ele não é doido pra dizer que é mentira minha não, que eu torço o pescoço dele, sabe? Trouxe na minha sala. Abri o meu sistema, está aqui, isso aqui assim. Liguei pro fornecedor, que é meu compadre, padrinho da minha filha. Você pode vender pra ele. Se eu dissesse não, ele não vendia. Entendeu? Então, assim... E a gente troca ideias, um ajuda o outro. E somos concorrentes. Eu lembrei de uma história bem inusitada que aconteceu. Porque tem uma instituição em Campina e a pessoa diz assim, Érica, eu quero que você vá pra lá, que você vá pra lá. E eu, obviamente, não vou sair do Uniesp, o Uniesp tá entranhado, né, em mim. E aí eu disse, não, mas eu vou arranjar uma pessoa pra você. E consegui uma pessoa pra ir pra lá. E aí, não deu certo, passou porque foi viajar, hoje mora fora. Aí ela conseguiu outra pessoa. Aí disse assim, Érica, se eu te pedir uma coisa, fica à vontade pra negar e tal. Eu disse, tá, tudo bem. E é Campina, bem pertinho. Eu disse assim, eu consegui um diretor. Ele pode ir aí pra João Pessoa passar 5 dias colado em você. Aí eu disse, 5 dias não. Mas 2 dias eu posso conversar com ele. Ele não vai ficar olhando tudo que eu faço. Mas manda e tal. E assim... Né? E depois eu disse, que doidice, assim. Mas deu muito certo. É por isso que cresce como cresce lá o centro universitário. O próximo pedido agora, você assistiu a Substância? Não assisti ainda. Então tá certo, se você virar um dia pra Campinas e pra cá, tá? Nas áreas que vocês atuam, o que vocês viram lá de diferente em Maringá? Nas áreas, na sua educação, eu não lembro se falaram dados sobre educação. Não, falaram de muitas experiências também da educação, tanto positivo quanto negativamente, né? A gente viu muitos exemplos positivos. Mas, por exemplo, quando eu conversei com a ex-reitora da Universidade Federal de lá, e ela disse que muitos projetos tinham dificuldades de serem executados antes mesmo de ser avaliados por questões políticas. Isso eu lembro que ficou bem, bem verde, assim, na minha cabeça. Mas eu vi em todos... esse sentimento, porque quando a gente fala de educação, a gente meio que segmenta, né? Ensino fundamental, médio, superior. E a educação é transversal em tudo que a gente faz. E uma empresa, né? Um centro de compliance, treinamento, tudo é educação. Você educa para, né? Você tá... Então lá, a gente vê isso muito permeado, né? As pessoas entendendo o seu papel naquele ecossistema, né? Qual é a sua função? O que é que você faz? Como é que você pode colaborar? E eu percebi a educação muito entranhada lá em todo o processo. Eles têm lá um observatório onde eles acompanham, inclusive, Iane, eles fiscalizam, na verdade, né? Maravilhoso, ok. É assim, uma coisa que muito, muito rica, digamos assim, para você exercer o seu papel como cidadania, tá? De putz, legal. Sim, por sinal, o negócio do avião que você falou no aeroporto, viu? O comandante botou uma mulher pra fora essa semana, você viu não? Não, vi não. Ele até lhe mandava, viu? O que foi? Porque ela não podia encaixar a bolsa. Pra quem tá assistindo, ela tava no aeroporto e eu disse que a gente era obrigatório. Era soberano, né? Ela deu a aula lá, disse, quando tá voando, né? E passou essa semana, até te mandar tá no Instagram. Eu não sei se é legal ou se não é, mas a bolsa dela não cabia, né? Aí eu sei que ele chamou a polícia pra tirar ela dentro do avião. Foi uma baixaria, mas deixa pra lá. Não, nossa, Brasil. Aí, assim, o que você viu mais impactante na área do direito, naquela lá, Iane? Antes de eu atuar como advogada da área imobiliária, né, eu também atuei em conselhos de classe na área pública. E foi onde eu desenvolvi essa paixão pelo compliance. Lá a gente consegue perceber muito, não vou dizer assim, um compliance propriamente dito, porque eu não entrei a fundo. Mas a gente consegue perceber a cultura, os procedimentos, o almoxarifado, quando a gente visita o almoxarifado. É maravilhoso. A organização, os controles internos, que eles mesmos fazem, né? Tem um pedido, confirma o pedido, eles fazem uma análise de quantitativo. Isso dentro da própria instituição. E o observatório nada mais é que o controle social. Maravilhoso. E aí, como você bem disse, né? Ele traz esse sentimento de cidadão mesmo. Eu faço parte também da gestão.
Então, quando a gente se sente parte, realmente, essa questão da educação, dos valores, da cultura, ele fica muito mais enraizado na gente. Então, lá é muito nítido essa questão dos procedimentos, da lógica dos procedimentos, do cumprimento dos procedimentos, dos prazos. Eles não falam muito sobre a burocracia, porque já está tudo tão, assim, tão Desenhado, claro, né? tão desenhado, que para eles não é um trabalho. É trabalho para quem vai implementar. Mas depois que está tudo rodando direitinho, os números absurdos de economia com aquele almoxarifado, mais de 300 milhões. O que é 300 milhões para um município? Para quem está nos assistindo, é que as compras do município é centralizada num único almoxarifado, num único local, não é isso? Explica para quem está nos assistindo o que é compliance, porque muita gente acha bonita a palavra, mas não sabe o que é compliance, né? É verdade. Compliance nada mais é do que deixar uma empresa, uma instituição, seguindo os procedimentos, tanto os procedimentos internos quanto procedimentos externos, de acordo com a legislação. Então, é meio que organizar interna e externamente a instituição. E isso traz diversos benefícios: economia, otimização de recursos, de tempo, né? A própria capacitação do pessoal. Evita o passivo jurídico. Evita passivo jurídico. Muito. Sai da subjetividade, né? Trabalha com essa questão dos valores, né? Que a instituição realmente quer, né? Prioriza. São muitos benefícios. Realmente trazem muitos benefícios. Vocês foram para a posse, não foram? Fomos, né? Inclusive, a Érica foi contratada para gravar e tudo na bolsa meu em Você não me explicou. Você dá um equipamento ultra mega moderno. Eu penso que é uma bateria de celular. Vê 570 pessoas sendo empossadas em uma associação comercial. Isso mesmo que você ouviu. 570 pessoas. Ainda bem que foi em bloco, né? Não foi um a um, né? Cada um foi falar seu plano de governo. Qual foi o sentimento de vocês ali? O sentimento, acho que vai muito naquilo que a gente falou no início, de você engajar uma rede organizada de interesses. Porque ninguém tá ali pela cor dos olhos de ninguém. Repete aí, uma rede... Esqueci agora. Organizada de interesses. Uma rede organizada de interesses. Pessoas que têm determinados interesses e que estão dispostas, objetivos comuns, e que estão dispostas a estar ali. Isso vai desde os ganhos da minha própria empresa, os ganhos da minha área e também, querido, lida com um ponto que é importantíssimo e que a gente consegue fazer uma teia muito potente com isso, que é a vaidade das pessoas. Né? Você, literalmente, a palavra que se usa hoje muito, o empoderamento. Você está associado a uma rede de pessoas. Acho que com o Farol acontece muito isso, né? Você se sente, você se sente importante, fazendo parte ali, aprendendo sempre. E lá na Assim, a gente percebe muito isso. Eles dão esse gosto de você estar aqui, você ajuda... Mas você passa a ser importante com essa ajuda. Você percebe pelo tipo da festa, pela teia que eles têm, do envolvimento com o poder público. Por exemplo, presidentes da Assim, tranquilamente pode ser, como a gente viu lá, um vice-prefeito, um prefeito. Tem lá um poder, né? Equiparado lá ao executivo, muito importante. Então, quando as pessoas entendem esse papel e tem essa motivação, tudo fica mais fácil, né? É verdade. E como eles falaram, né? Na diretoria, você não pode sequer ser filiado a um partido político. Você pode ser depois que você sai. É uma associação tão poderosa que, se puder, aí vai ser trampolim. Sem dúvida nenhuma. E ele fala o quê? Como é que um prefeito vai procurar um presidente da associação se ele sabe que ele é um concorrente dele? Então, assim, você tem que sair, se filiar a um partido para poder se candidatar. E o que é interessante é que, como você estava falando, né? Ou seja, você percebe a vontade deles de servir. Muito. Estarem ali naquela teia. Articular. Ou seja, o que eu sempre digo, e eu vi lá na minha percepção, é que as entidades são maiores do que seus líderes. Sim, perfeito. E toda vez que uma entidade
não vou citar nome aqui para não fazer juízo de valor, em que alguns se tornam sócios majoritários das entidades, achando que é dele, está cheio aqui, não vou citar aqui nomes aqui. Muito. É só É você olhar a verdade. história, tá certo? Vivemos um caso recente bem impactante o poder, em relação a isso. se você quer falar, fique à vontade. Do chefe de almoxarifado fazer a compra, fazer a autorização, conferir a compra e ser a pessoa que utiliza da compra, se é que você me entende, né? Você tem uma empresa, você é um empresário bem-sucedido, dá aula e sabe todo o esquema das empresas, você não pode Botar a raposa fazer a pra fiscalização. A raposa para cuidar do galinheiro. Não posso botar, Exatamente. né? Então, Dizem que a ocasião faz o ladrão, não é isso? Gente. Meu pai dizia, não, filha, essa o história tá ladrão errada. faz a ocasião. Não, ele vai dizer assim, que já é ladrão, aproveitou a ocasião. Ah, sem Isso é dúvida verdade. nenhuma, sem dúvida. Eu queria só complementar o que a Érica falou, trazendo outras instituições que fazem parte dessa parceria público-privada de Maringá, né? Que a gente tem a Assim, que é muito realmente ligada com a prefeitura. Tem também o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que além desses 500 membros da Assim, tem esses 300 membros da sociedade civil, né? E isso traz esse sentimento de engajamento mesmo. Tem o observatório, que a gente falou, o observatório social, que são feitos por cidadãos. Então, quando a gente coloca o quantitativo de pessoas que participam, a gente vê realmente que a sociedade, ela está dentro da gestão. Sim, sem dúvida. Ela não está fora. E literalmente, porque é sustentado ali pela prefeitura. É tão interessante, né? É. Quando as pessoas têm essa maturidade, porque eu tenho um órgão que Exatamente. tecnicamente me fiscaliza. Que me fiscaliza, só que entende que essa fiscalização não é uma fiscalização Punitiva, né? e só de apontar os É de defeitos. ganho, lógico. Exatamente. É essa simbiose que existe entre eles, né? Olha, a gente tá aqui, mas a gente tá aqui para lhe ajudar. E apontar o caminho que também a sociedade quer. E aí, entra naquilo que a gente falou no início. Como é que a gente vai dar uma longevidade a projetos se é projeto de prefeito? Tem que ser de Tem que ser Estado. de Tem que Estado. ser de Estado. E com essa ajuda dessa sociedade civil organizada e empoderada, aí consegue se dar longevidade. Uma frase que eu achei muito legal do prefeito, né, Silvio Barros, ele falava que diante dessas mudanças climáticas, a cidade hoje não estava preparada, mas eles já estavam estudando maravilhoso. para como lidar com as mudanças E climáticas pra ter daqui uma a 20... previsibilidade de 2 meses, sei lá. Isso, exatamente. Então, eles não estão preocupados com hoje. Eles estão preocupados daqui a 20, 30 anos, E né? ele não vai estar no Projetos poder, né? Se eu pudesse duradouros. fazer um desenho, eu diria que tá aqui assim, eles estão todos de mão dadas, olhando para o futuro. Talvez um futuro de alguns que nem estejam lá, mas estão preocupados com as futuras gerações. Eu sempre usei o exemplo da cidade chamada Lucas do Rio Verde. Eu não conheço Lucas do Rio Verde, naqueles bolsões da soja, sabe? E tem um amigo que mora em São Paulo, que ele faz o marketing do Palmeiras, mas ele é corintiano, sabe? Eles nem sabem disso. E quando o Luverdense, que é o time local, a história que ele contou pra mim, se for mentira, bota na conta dele, tá? Bota na conta dele. E ele dizia o seguinte, que assim, aí o Luverdense, que é o time de lá, subiu para a Série B. E para receber as verbas de marketing que os clubes recebem, tinha que profissionalizar o marketing. Aí ele foi contratado, foi uma consultoria. Então os caras, aqueles fazendeiros que passam no Globo Rural, sabe? Daquela região ali, sabe? Eles iam lá, pegavam ele de jatinho, levava, fazia lá a consultoria, depois vinha devolver de jatinho, né? Então é um lugar bem... E José, a cidade funciona, cara. A cidade é limpa, a cidade é organizada. Eu não vejo mendigo na rua. Eu não vejo policiais ostensivamente. E ele disse que ficou curioso com isso. E perguntou para o cara lá, por que aqui é assim? Ele disse, porque quem administra a cidade são os empresários. A gente reveza entre a gente, não deixa aventureiro nem curioso entrar aqui. Massa. Então, eu sempre citei esse exemplo Cuidado, né? para falar sobre a administração pública. E lá, eu pude vivenciar aquilo que eu tinha na minha cabeça do que eu ouvi ele falar. Porque, assim, por onde nós passamos, Viu na sem prática, exceção, nós não vimos ninguém reclamando da cidade. Nós não vimos mendigo, não sei se alguém viu mendigo na Não. rua. Não, vi não. Tá certo? E isso, como eu falei, do cara do Uber
ao prefeito, aos secretários, e o que falava o prefeito era o mesmo Mesma coisa. discurso alinhado, tá? verdade. Então, Iane, você que está aí mais fortemente no ramo imobiliário, nós vamos passar por uma grande transformação aqui na Paraíba. Tá só começando isso aí. Tá certo? Tá só começando. Desde que preparemos a casa, desde que a gente continue tendo, e eu falo aqui, eu como não sou filiado a partido nenhum, eu falo abertamente, sabe? Nós tivemos aí uma safra de prefeitos, de governadores, principalmente, independente da sua opinião política, que construíram projetos para a Paraíba, tá certo? Projetos estruturantes. Se você pegar o governo Buriti, se você pegar o governo Maranhão, o governo Ricardo, Sim, o atual governador, Sim, é verdade. eles têm uma preocupação com obras para o futuro. Então, assim, a nossa malha viária, a nossa energia, mas agora nós vamos ter, digamos assim, cada vez mais essa enxurrada de gente morando aqui. E a cidade vai crescer numa velocidade ainda muito maior. Eu moro ali de frente, o nome eu amo João Pessoa, onde Érica vai correr lá no domingo de manhã. Na linha de chegada e na linha de chegada. E assim, gente, o que aconteceu nos últimos 2 anos é festa toda. Assim, tem impressionante. gente todos os dias. Tem Você não gente todos consegue os mais dias. Não. caminhar na praia à noite, domingo à noite, sábado à noite. Você tem que Acho que caminhar dia de cedo. semana também deve ter muita consegue, gente, não né? consegue mais caminhar, tá? Então, o que você viu assim no ramo imobiliário, ou que conselho você dá aqui para os nossos gestores, as preocupações que você tem enxergado do ponto de vista técnico e legal? Principalmente legal, que é mais sua área. No caso, José, é muito difícil comparar Maringá com João Pessoa, porque como a Érica falou, é uma cidade que foi projetada desde o seu berço, né? Então, a gente não pode comparar uma cidade com um crescimento ordenado com a nossa cidade, que é um crescimento Que agora tem que- orgânico, natural. Exatamente, com um crescimento desordenado, entendeu? Principalmente agora com esse boom. Né? As pessoas olham para João Pessoa, se encantam naturalmente, não é impossível não se encantar. E com isso traz também suas problemáticas, né? A gente enfrenta algumas problemáticas, nós locais que moramos aqui, nós enfrentamos todos os dias, mobilidade, tudinho. O que eu acho que falta ainda é o momento de agir, que a gente pode observar em Maringá, que assim, eles projetam, eles planejam, né? Quando eles vão observando que a cidade vai passar do entorno, como é que a gente vai organizar. Então, eles se adiantam, eles são proativos nesse sentido. Aqui não, as coisas vão acontecendo, Apagando depois o Estado chega, né? Então, eu acredito que o Estado olhar com mais cuidado para esse crescimento organizado e se antever a isso, seria já de suma importância e de uma grande ajuda, certo? E do ponto legal, não existe assim, porque as problemáticas vão acontecendo de acordo com a demanda realmente, né? A gente viu muitos casos do patinete elétrico, né? João Pessoa não é uma cidade de baladas. Então, alguns jovens até acham estranho, porque os bares da praia ficam até meia-noite. Então, eu acredito que essa ordem, ela vai posicionar João Pessoa da forma como João Pessoa tem que ser vivida. Porque se a gente permitir, né, a gente como cidade, comunidade, permitir que venham essas festas que fiquem até altas horas, eu acredito que vai desorganizar esse nosso crescimento. Então, acho que nesse caminho, João Pessoa está crescendo de uma forma de se posicionar. Não, aqui nós somos de família, nós prezamos pela qualidade de vida. E eu acredito que realmente o maior desafio é se antever a esse crescimento tão grande em pouco tempo. Na educação, qual o dever de casa que a cidade precisa fazer, Érica? Como eu te falei, eu gosto muito quando a gente fala de desenvolvimento de cidades, falar de educação plural, né? Da educação das pessoas. E eu acho que casa muito com esse pensamento de Maringá. Eu estava até lembrando, fazendo comparativo com as empresas, logo quando eu voltei, eu tive alguns insights que eu apliquei na empresa que eu sou gestora, no Uniesp, por exemplo. Na minha reunião de líderes, a gente discutiu muito isso. Por quê? Porque muitas vezes nas empresas, cada setor cuida do seu processo. E nós, pelo menos, acho que a maioria das empresas tem muitos processos
intersetoriais. Ou seja, um processo que começa em um setor, termina em outro. Um processo que passa por esse setor e volta para onde começou. Então, isso aí são variações infinitas. E a gente discutiu muito isso, que eu acho que a gente pode fazer uma analogia. Você tem vários atores, vamos dizer, em uma empresa. Você tem a alta liderança, você tem os colaboradores e você tem um cliente, né? Então, a gente pode fazer uma analogia ao poder público, privado e sociedade civil organizada, no sentido de que todos têm o mesmo objetivo, mas se cada uma tiver seu processo isoladamente e esse processo não perpassar, não tiver a teia que costura, não vai sair. Eu digo assim, o aluno é um só. Então, ele não quer saber se o erro foi da secretaria-geral, se foi do coordenador, se foi do professor. Ele quer ser bem atendido. Da mesma forma que quando a gente vai num restaurante, a gente quer ser bem atendido, quer ter uma boa comida. A gente não quer saber quem errou, quem acertou. É verdade. Então, nas empresas, esse pensamento é muito importante. Que todos tenham o mesmo objetivo, todos os problemas têm a ver com todos os colaboradores de formas diferentes, em níveis diferentes, mas os ganhos, as conquistas e os problemas devem ser compartilhados para que cada um, dentro da sua seara, diga assim, onde é que eu posso ajudar? Eu acho que Maringá traz muito É verdade. essa lição, né? Então, eu observo muito nas empresas, quando eu sou atendido, e vejo o que tem de bom para copiar. E eu brinco que você não tem a capacidade de criar. Eu tenho a humildade de copiar, E mesmo certo? que tenha, você vai inventar a roda, né? Também o que tá errado para eu aprender. Ó, eu vou fazer lá, faço melhor. Isso. Bom, inclusive a parte de comercial, né? Assim, a parte de vendas é o que mais eu observo, porque eu nasci os dentes na área comercial. Até eu brinco quando eu fui lá em Fortaleza comprar um vinho, e eu entrei numa loja só de vinho, né? Numa adega, e a menina falou assim, o senhor quer um vinho? Aí eu, não, eu queria um remédio. Não, remédio é brincando, depois peço desculpa tudo, mas para ver até onde está preparado. Ontem eu tive uma experiência que você falou em restaurante. Eu almocei ontem no Camarões em Natal. Camarões Potiguar, que é dentro do shopping Midway. Tá? Fazer uma propaganda aqui de graça pra eles. Sabe? Eu tenho uma história deles lá também no A shopping. comida é maravilhosa, dá vontade de comer o cardápio, sabe? Você olha o cardápio, já dá vontade de comer o cardápio. E assim, eu marquei o almoço, que era 11 horas, cheguei lá 2h10 mais ou menos. Os empresários estavam me esperando já. Almoçamos. Enchi a boca d'água agora. Camarão Internacional, ó. Cara, Eita, é bom, viu? eu consigo continuar, tá, Camarões? Viu? E o atendimento foi legal, a pessoa chegou, fez o pedido, ela veio, confirmou direitinho, só confirmando com vocês. Aí depois, como era uma reunião, né? Fomos os últimos a sair. Ele veio avisar, olha, eu estou encerrando aqui o meu atendimento, quem vai continuar com vocês agora é fulano de tal. Aí o cara se apresentou, aí tá só tomando água e café. Depois eu percebi que já era quase umas 3 horas e não tinha mais ninguém no restaurante. Eu perguntei, podemos ficar ou vocês vão fechar aqui? Eles, não, podem ficar. Agora, se você puder ir para aquela parte de fora ali, porque aqui é onde os funcionários descansam, que é na parte fechada. Tá? Não é educação tão grande, porque ele podia chegar e pedir pelo menos, você poderia ir para ali, mas é muito educado, cara. E foi para lá. Quando eu cheguei lá, eu precisei carregar o celular. Fiquei procurando uma tomada. Ele viu de lá e veio com a bateria. Tá certo? Com a bateria, sabe? Então, assim, atendimento impecável. Nota 10. Não dou 11, que eu não disse 11. Né? Depois eu vou para o lançamento que teve lá, né? Que foi um evento. Eu vou almoçar e de 5 horas tem um evento. Quando eu chego no evento, fui bem recebido tudo. E quando a gente foi pro buffet, tá certo? Tinha lá uma mulher que estava perto do café, daquelas que atendem, Sim. Tá certo? E eu tava com o prato na mão, ele disse, você quer o café? Ela falou, pode pegar. Ela não teve a iniciativa de colocar uma xícara de café para mim. Eu tive que pegar o prato, eu fui bem devagarzinho, olhando para ela, pegar o prato, tirar da mão, para poder abrir a garrafa, para poder botar o café, tá? Então assim, a mesma cidade, a mesma pessoa que sou eu, tive 2 experiências, uma... Mas aí entra compliance, Josuel. Porque o compliance, ele vai colocar quais são os valores que ele tem da empresa. E treinar o pessoal de acordo com aquela cultura. Infelizmente, nem todo mundo vai se adaptar, vai conseguir ali se agregar naquela situação. E aí cabe à administração, olha, esse aqui, ele se adapta. Eu acho que o compliance traz
Aquele velho exemplo que a gente tem em todas as empresas, assim. Nós trabalhamos no mesmo setor. Eu sou líder de vocês. E aí eu digo assim, eu não vou pedir a Josuel não, porque o Josuel demora demais. Eu vou pedir a Yane. Quando você tem regras e processos, todo Exatamente. mundo vai no mesmo engra- ritmo. É engraçado, sabe? Meu pai já dizia, cada um usa o seu martelo, sabe? É o complexo. Quer dizer outra coisa. Se tivesse um NPS, porque eu tenho a ferramenta NPS, eu teria avaliado e eu estava sabendo hoje, não é isso? Não sei se é educação, né? Mas o Dois, NPS dois, faz dois, parte, faz Mas olha parte. só, o que isso nos ensina, né? A corrente se rompe no elo mais fraco. Então, essa educação geral que você falou aí do complexo, que você falou Sim. também, eu acho que esse é um ponto que a cidade deve olhar. Isso. Que o farol pode servir como essa argamassa aí para unir esses dois setores, tá? Eu tive uma experiência, fui lá naquele, eu acho que é o fulano, eu acho, ali no Bessa, sabe? E o estacionamento de frente, tá certo? O cara que nos atendeu no estacionamento, tá? Cobra 10 a 15 reais, tava lotado, casa cheia. Aham. Cara, Oferta e demanda. Calor desse. altamente grosso, sabe? Altamente. Então, assim, esse treinamento, por quê? Porque você vai avaliar João Pessoa pelo quê? Pela experiência que você teve, tá certo? Você sabe da história há um tempo atrás? Isso foi verdade. Tinha um turista aqui, tava na praia, tomando lá na barraquinha, uma cervejinha e tal. Aí o cara trouxe a cerveja, aí ele disse assim, rapaz, essa cerveja não tá muito gelada não. Na próxima vez, traz uma mais geladinha. Aí o garçom foi lá, pegou uma bem gelada, o cara tava sem camisa, né, de sunga. Aí encostou nas costas do cara e disse, e aí, meu irmão, agora tá gelado? É o teste. Se ninguém treinou, ninguém pode reclamar. É Eu digo verdade. muito isso. Se você não dá a direção, você não pode reclamar e dizer que a pessoa não foi entregou errada. equipamento e disse como é que usa, né? É, É verdade. A culpa é minha, né? Se usou verdade. errado e eu não falei, não Errar é posso culpar humano, ninguém. errar é humano, achar em quem colocar a culpa é mais humano ainda, né? Não posso culpar. E as empresas fazem muito isso. Isso é uma coisa muito séria, né? É. Utilizam da subjetividade de cada um e cada um faz do jeito que quer. Eu sempre aprendi que quando você treina alguém, você diz assim, me explique o que você aprendeu. Porque diz assim, você entendeu? Entendi. Entendeu? Da sua forma da O que você entendeu? O que você entendeu? Porque cada um vai receber a mensagem, decodificá-la e internalizá-la de acordo com os seus valores, de acordo com a sua experiência de mundo. Então, como eu sempre uso o exemplo, aqui na empresa precisa se atender bem. Tem que dizer o que é atender Atender bem. bem. Tem que dar o gabarito. Na minha- Que é até bom pra quem recebe, que é um direcionamento. Vou levar, inclusive, lá na próxima aula, viu? O que Leve. é atender bem? É olhar nos olhos, chamar pelo nome, perguntar o que veio fazer. Se puder, você resolve. Não é Senão, informar, você é acompanha acolher. a pessoa até onde ela está. Porque senão, eu tô aqui, a pessoa tá aqui no WhatsApp, boa tarde, só um minuto, peraí. E ela vai achar, ela vai dizer assim, não, mas eu atendi bem. Então. Que eu dei boa tarde. Sabe o que eu tô colocando muito em reunião também pra gente refletir? Avaliar mesmo aquilo que não tá errado. Porque o errado grita. Uma porta quebrada grita. Você não passa muito tempo com a porta, um ar-condicionado quebrado, uma pessoa que falta muito. Fatos assim são muito fáceis de fazer a gestão. Mas você olhar para aquilo que não tá errado e melhorar. Porque muitas vezes, se você tem um roteiro de atendimento, um faz de um jeito, outro faz de outro, e não tem treinamento comportamental disso, como eu disse, eu só cobro aquilo que eu dou direcionamento. Aquilo que eu não dou, eu disse, eita, peraí, dou 10 passos para trás e assim, errei aqui. Então vamos reorganizar e passar a informação Mas também o que eu corretamente. ensinei, eu cobro. Principalmente porque o que é óbvio pra você Não é pro outro. não é óbvio pro outro. Tem a frase- Eu disse isso lá no Niesp uma vez, em vestibular. A gente lida com vestibular todos os dias. A gente tem épocas de vestibular, tal. Então já é um processo muito dentro. Mas a gente tem que respeitar as pessoas que chegam lá nervosas, com pai, com mãe, né? Pra fazer a prova e tal. Então é um processo novo pra aquela pessoa. Isso. Não é novo pra mim, mas é novo pra ela. Então, E é só por meio dessas avaliações constantes que a gente consegue verificar onde falhou, o que pode ser melhorado, Sem se tem dúvida. algo que é melhor, que não aí é. eu acho que isso o poder público muitas vezes peca, né? Você ter burocracias. Em uma empresa de médio porte, você vê isso. Sempre digo isso. Nós temos muitas ferramentas de comunicação, muitas, cada vez mais. Mas nos comunicamos cada vez menos. Então, as pessoas que estão em salas vizinhas, que têm um telefone na mão, passam um e-mail para dizer que amanhã vai ter uma reunião. Aí eu mando hoje, aí você só vê amanhã de tarde, aí me responde que não pode, aí eu só vejo no outro dia de tarde. Nesse balé, perdemos 72 horas. Quando eu dissesse assim, ei, tu pode amanhã? Pode não? Pronto, vamos quarta? Beleza, pronto.
Então, essa questão da comunicação é um fato importantíssimo, que o poder público é péssimo. É verdade. Por falar em poder público, uma coisa também não sei se eu acho que é a autarquia que se chama, você sabe mais do que eu, os conselhos. São autarquias. Qual é o papel dos conselhos, tá certo? E o que eles podem, de repente, melhorar a sua participação nesse processo todo? Uma coisa que eu não perguntei lá. Porque, assim, os conselhos com os quais eu tenho interação deixam muito a desejar. Não vou citar aqui A ou B, mas, assim, não vou aqui trazer exemplo, não vou trazer. Mas, assim, a minha experiência com os conselhos não tem sido boa. Na verdade, Josué, os conselhos realmente são autarquias, né? Não fazem parte diretamente da gestão pública, mas de uma forma indireta. E a função única e principal e única do conselho, deveria ser, né? Que deveria ser, isso que eu ia perguntar. a fiscalização realmente do exercício da profissão. Como eu enxergo que poderia ser essa atuação dos conselhos, né? Nesse processo educativo. Porque tudo bem, eu vou fiscalizar se está fazendo propaganda correta, se não está. Mas antes de fiscalizar, fazer esses treinamentos. Processo de educação, Processo de educação. Dar esses treinamentos, informar, sabe? Porque falta muito. Se você perguntar hoje a qualquer pessoa que seja vinculada a um conselho de profissão, ele não sabe o que é o conselho de profissão. Só diz que é para pagar uma anuidade. Pronto. É verdade. Entendeu? Então, trazendo essa questão da educação, trazendo informação. Olha, vamos nos atualizar. O que pode, o que não pode. A gente vê hoje, é muito, assim, até discrepante na sociedade a questão de medicina, né? Dos procedimentos dermatológicos e tudo. Mas se o conselho, ele tivesse esse papel de educação, não só com os profissionais médicos, mas com a população como um todo. Quem é capaz de fazer esse procedimento? Quem é capacitado para fazer esse tipo de procedimento? É o profissional tal. Profissionais tais e tais e tais. Então, isso traria muito mais clareza, muito mais informação, muito mais conhecimento para a população e se evitaria muitos processos, de muitos acidentes. Isso, Entendeu? é bom gravar assim, porque já sei que é 6 horas, não é isso? É a badalada do 6 horas, sino. o cara começou a bater o sino. Nós estamos finalizando, vamos finalizar com barulho e tudo, tá? Assim, não existe uma sobreposição, ou seria algo para... Porque assim, se eu faço algo que eu estou errado, eu tenho uma legislação aqui Isso. que vai me pegar, tá? Isso. E para que o conselho? Não, É pra antecipar? o conselho, Ele ele faz a vai legislação. orientar. Ele faz Ele ajuda, os né? limites. Na verdade, quem legisla é o Poder Legislativo, né? O conselho, ele vai fiscalizar se aquela legislação ela está sendo cumprida. Entendeu? Tá. Por exemplo, da OAB. A OAB tem um estatuto dela, dos advogados, então a gente se submete a esse estatuto. E a OAB vai também fiscalizar. A OAB é diferente, sui generis é mais diferente, mas em linhas gerais. Então, vai fiscalizar se a minha atuação como profissional está adequada ao estatuto. Eu tenho um cliente que não gostou do meu atendimento. Aí ele vai, denuncia na OAB, certo? E a OAB vai investigar se realmente eu agi fora do estatuto. Isso serve para as outras profissões. Isso traz uma certa regulamentação no mercado daquela profissão. Traz mais segurança para as pessoas. Corretor de imóveis, que é o meu universo. Eu vou comprar um imóvel, quem me apresentou o imóvel foi Érica. Aí eu disse, eu vou ver se Érica tem Cresce. Não, Érica não tem. Então, Érica não poderia estar intermediando aquela situação. Vou lá e faço uma denúncia. Então, o conselho, ele protege a sociedade. Ele protege a atuação dos profissionais. Tá claro. Obrigado, gente. Obrigada a você. Conversa boa, passa rápido, tá certo? Essa missão nossa, Maringá, para mim foi um divisor de águas. Eu nunca vou esquecer, Maravilhoso. porque assim... Enriquecedor, né? Eu tenho uma coisa comigo e esse podcast aqui, ele existe para isso. A gente mistura TV com rádio, com bate-papo, com tudo, tá certo? Com zoada que acontece aqui, tá? Queria agradecer a vocês. Queria que, assim, uma frase final de vocês, se é que o barulho vai deixar, tá certo? Já se despedindo já. O que pra você, assim, o que você diria, o que você vai dizer? Quando você fala para alguém sobre essa missão, que mensagem você passa aí para o cidadão, para aquele que pensa no futuro? Como eu sempre digo, nossa vida é finita.
mas o nosso legado, a nossa obra, ela é infinita. Então, com você, Yane. Comecei com Érica, vou começar agora com você agora. Aproveitar o que a Érica falou, né, sobre a questão de informação e conhecimento, né? A informação a gente tem abertamente infinitas fontes, mas conhecimento é aquilo que a gente faz com informação. Não adianta a gente ter informação. A gente precisa saber o que vai fazer com ela. Perfeito. E só o que muda a nossa história é o conhecimento. É aquilo que a gente faz com a informação. Então, nunca deixar de buscar informações, nunca deixar de aprender e sempre focar no que a gente pode fazer, no que a gente pode mudar. Muito bem. Conhecimento e sabedoria, sabe? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é não colocá-la na salada de fruta. É verdade. Érica, e você aqui que já é já é da casa, já acho que é a terceira vez, é isso? Acho que é a terceira vez. Terceira vez, tá certo? Quero agradecer aí a sua participação e qual a sua mensagem final aí para todos os paraibanos, brasileiros e cidadãos do mundo. Tem gente lá fora nos assistindo, tá? Acho que a mensagem... Lembre-se, sua mensagem, assim como alguém escreveu na pedra um dia, pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, alguém pode estar assistindo, tá? Acho que a mensagem é não espere do outro aquilo que você quer pra você, né? Acho que antes de apontar o dedo, olha aí pro seu umbigo e veja dentro do que você quer pra você, como você pode colaborar. Porque se o outro do outro é você, então se a gente espera do outro, as Como pessoas... Você já... É cada coisa. O outro do Eu sou outro é filósofa. você. Caramba! Não é não? Se eu disser A o gente vai outro, pegar o não é não? caderninho Como pra é que anotar escreve isso? citações. O outro do Antigamente outro é você. não dizia. Lembrei Você que da gosta da música. Eu sou a ex, porque eu sou a ex do seu, Você que do seu gosta... atual, né? Depois, você que gosta da história do interior, o povo não dizia antigamente, segure suas cabras que meu cabrito tá solto, mas se você tem filha, a cabrita do outro é a sua filha. Ah, é? Então, não é não? O outro do Você outro é o outro do outro. O outro do outro é você. Então aí Gostei. faça, arregaça as mangas e deixe de reclamar, que o povo hoje é muito chato, muito mimizento, só fica reclamando e de perna cruzada. Então, Chama na a bota. luta, chama na bota. O outro do outro é você. Eu gostei disso aí, Não é tá? não? Gente, ficamos aqui por 1 hora. Esse papo passou muito rápido. Poderíamos ficar aqui, eu acho que mais umas 3 horas conversando. E foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Efeitos especiais, tudo isso é combinado. Desculpe aí pelos efeitos especiais. São os aplausos. É porque esse podcast é uma pancada. Os fogos ficaram para o final, tá certo? Dizer a você que o episódio anterior também falamos sobre a viagem. Esse aqui é o 2º episódio. Vou gravar mais 2 sobre a viagem de Maringá. Porque, assim, nos inspirou muito e eu espero que, através do conhecimento de cada um, através da percepção de cada um, você possa entender que o outro do outro é você. Então, faça a sua parte, porque você é finito, mas a sua obra, ela será infinita. Se você nos acompanhou até aqui, se inspirou de alguma forma, compartilha, comenta e sugere como podemos aí melhorar os próximos episódios, tá? Valeu, pessoal!